Essa é uma das maiores polêmicas que acontece dentro da igreja, porque as maiores polêmicas entre as igrejas brasileiras não estão apenas em diferenças de denominação, mas também em regras, costumes e proibições que muitas das vezes são tratados como pecado, mesmo quando não existe um texto bíblico claro dizendo que determinada prática é pecado. Ao longo dos anos, diferentes igrejas passaram a estabelecer padrões de comportamento, roupa, relacionamento, costume e até mesmo formas específicas de adoração. Algumas dessas regras podem ter surgido com a intenção de preservar a disciplina e os valores da comunidade, mas é importante distinguir aquilo que a Bíblia realmente ordena daquilo que pertence à tradição. É a interpretação aos costumes determinados à igreja. Cara, vou mostrar aqui nesse vídeo aqui uma das interpretações mais duras e mais equivocadas da igreja, a qual gera debate até hoje. Mas antes de continuar, deixa eu me apresentar. Eu me chamo José Assis, seja bem-vindo ao meu canal. Se é novo aqui, se esquece também, já deixa o teu like e se inscreve no canal. Já se inscreveu, deixa o teu like. Então chega de enrolação e vamos nessa. Pois esse vídeo aqui é grande e você vai aprender muito. Por quê? Porque ao longo dos anos, diferentes igrejas passaram a estabelecer padrões de comportamento que muitas vezes não estavam na Bíblia. Como, por exemplo, um dos exemplos mais envolvidos é a roupa. Em algumas comunidades, mulheres são ensinadas que usar calça, maquiagem, determinados tipos de vestimento ou certas roupas é pecado. Entretanto, a Bíblia apresenta princípios sobre modestia, decência e comportamento, mas não apresenta uma lista universal dizendo que toda mulher que usa calça está pecando. Outra polêmica envolve cabelo, barba e aparência masculina. Existem igrejas que estabelecem padrões específicos para o cabelo, barba ou estilo pessoal. Porém, uma regra criada por uma denominação não deve automaticamente ser apresentada como se fosse um mandamento direto de Deus. Também existem discussões sobre corte de cabelo feminino, uso de acessórios, brincos ou até mesmo maquiagem e outros elementos da aparência. Algumas comunidades interpretam determinados textos de maneira muito rígida e transformam costumes locais em regras espirituais universais. A Bíblia, entretanto, enfatiza muito mais o caráter, a humildade e a maneira como a pessoa vive do que simplesmente sua aparência exterior. Outro assunto polêmico é o uso de bebidas alcoólicas. A Bíblia condena a embriaguez, mas a discussão sobre qualquer consumo de álcool pode envolver diferentes interpretações cristãs. Algumas igrejas consideram qualquer costume pecado, outras diferenciam o consumo moderado da embriaguez. Por isso, é importante não apresentar uma interpretação denominical, como se fosse uma frase bíblica literal. Há também a questão da música. Em determinadas igrejas, certos estilos musicais são considerados mundanos ou pecaminosos, simplesmente por causa do ritmo ou do gênero. Porém, a Bíblia não apresenta uma lista moderna de gêneros musicais proibidos. O debate envolve o conteúdo, a intenção, a edificação e a maneira como a música é utilizada. Outro ponto é o cinema, televisão, jogos e entretenimento. Algumas igrejas proíbem determinados tipos de entretenimento de forma geral. A Bíblia apresenta os princípios para aquilo que ocupa nossa mente e influencia nosso comportamento. Mas não encontramos uma lista dizendo que assistir televisão, jogar determinado jogo ou mesmo assistir um filme específico é automaticamente pecado em todos os casos. Existe ainda mais polêmica sobre dançar em algumas comunidades. Qualquer dança é tratada como pecado. Entretanto, a Bíblia é mencionada. As pessoas dançam em diferentes contextos. O problema não está em transformar uma interpretação específica sobre determinados tipos de dança em uma regra absoluta para todos os cristãos. Outro assunto frequente é o namoro. Algumas igrejas criam regras extremamente detalhadas sobre como um casal deve se relacionar, quais lugares pode frequentar, quanto tempo pode ficar sozinho e até quantas formas de demonstração de afeto são permitidas. A Bíblia apresenta princípios importantes sobre a pureza,
respeito, domínio próprio e santidade. Mas muitas dessas regras específicas são construções culturais e denominaicais. Mas como assim eu ainda não entendi. De uma maneira bem simples e objetiva, muitas das regras que as igrejas colocam em si não é realmente uma regra que a própria Bíblia coloca como verdadeira, como fosse real, né? Por exemplo, tem muitas pessoas que são líderes da igreja e usam da fé, da palavra de Deus, para colocar sua própria ordem, coisa que a Bíblia não está em momento nenhum na Bíblia. Por exemplo, como eu vou te dizer de uma maneira mais simples, tem muitas igrejas que eu conheci e eu sei que proíbem a mulher usar batom. Por quê? Porque para a igreja é errado, a mulher está pecando, a mulher está, vamos dizer, como a mulher estivesse blasfemando contra Deus. Só que a Bíblia em si não condena o uso da maquiagem. A Bíblia não condena de jeito nenhum. Outra parte que a Bíblia também não condena é o quê? É a bebida alcoólica. Só que aí é que está. A Bíblia não condena. Porém, para pensar, a Bíblia diz o quê? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. Por que a Bíblia diz isso? Porque, por exemplo, para pensar, tu é um pregador ou é uma contora da palavra de Deus. Na sexta-feira ou no sábado à noite, tu está bebendo tua cervejinha, está bebendo teu alquinho, não teu champanhe. Um ímpio vê tu nesse momento teu assim de, como dizer, de descontração. O que acontece? Tu vai, pronto, no domingo à noite vai para a igreja. O mesmo cara que viu tu bebendo, que viu tu na festa dançando, ou até mesmo se embriagando, vai ser o mesmo que vai te julgar quando tu estiver pregando e falando da palavra de Deus. Então é nesse tipo aí que a palavra de Deus realmente vem nos alertar. Entendeu? É nessa parte aí. Só que muitas das pessoas não entendem. Muitas das pessoas não entendem. Ah, não, mas só que a regra não é baseada por Deus, é baseada pela própria igreja. Galera, isso aí realmente acontece em qualquer canto. Se você for trabalhar numa empresa, você vai ver que muitas vezes a empresa coloca uma regra que muitas vezes não é pelo próprio governo, mas sim pela própria empresa. Por isso que tem muitas denominações, Hoje em dia, você pode ir para a igreja e não vai faltar igreja para tu ir. Sair da igreja hoje, tem mais 10, 15, 20, 30 igrejas para tu escolher, entendeu? Assim, e qual é a certa? Qual é que eu tenho que ir? A qual é que eu tenho que me direcionar para fazer a coisa certa? Cara, eu não sei te dizer assim, de boca aberta não. Por quê? Porque tem muita igreja. Se eu for te dizer a qual é a melhor, a qual está certa, cara, eu vou estar cometendo um erro profundo. Por quê? Porque a igreja que eu mais frequentei só foi duas. Foi uma tal de Butantã, entendeu? Uma tal de Butantã, e a outra também é Assembleia de Deus. Pronto. Eu não posso falar da Pentecostal, eu não posso falar da Batista, porque eu não vivo frequentando essa igreja. Mas uma coisa eu posso te dizer e posso te assegurar nisso. Uma igreja certa, uma igreja que realmente é de Deus, é uma igreja que procura fazer, vamos dizer, 99% das coisas que a Bíblia diz, que é para fazer. Entendeu? Se você está participando de uma igreja, se você está numa igreja, e a igreja diz a você que o que você faz, entendeu? É o que Deus se agrada, que não tem que ter renovação, que não tem que ter mudança. Se o que você faz muitas das vezes é errado, porém é o que te deixa feliz, e isso Deus te agrada, cara, essa igreja realmente não é igreja que você tem que estar no pé, não. Por quê? Porque essa igreja aí não está no pensamento de Deus, não, entendeu? Então vai depender muito da igreja, vai depender muito do local. Mas como eu digo a você, quanto mais uma igreja se aproximar de Deus, quanto mais uma igreja mais for estar lá buscando, estar lá seguindo a palavra direitinho e fazendo as coisas de Deus de forma mais correta possível, cara, essa é a igreja. Entendeu? Então a igreja hoje em dia é aquela igreja que mais procura fazer mais a vontade de Deus. Não existe um filho que ama o pai sem ser obediente, não. Entendeu? Isso que eu estou te dizendo. Então não tem essa não. Eu amo Deus, mas Deus tem que aceitar eu do jeito que eu sou. Nem tua própria mãe te aceita do jeito que tu é, pô. Nem tua própria mãe te aceita do jeito que tu é. Se tu for trabalhar numa empresa e for querer ir de bermuda, colar, briquinho, tu acha que tu vai trabalhar nessa empresa? Não, cara, entendeu? Então tem que ter
tem que ter mudança, tem que ter renúncia. Então, muito obrigado a todos que ficaram até o final. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.